Em nosso estudo de hoje é a lição 26 e a última lição do livro Vida e Sexo, que tem por título A Margem do Sexo. Começa com um trecho que está no capítulo 10 e tem 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os movimentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Companheiros da terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos da censura e condenação. Todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento dos climas do planeta, estamos emergindo de passado multimilenar em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra para que as bênçãos do aprendizado se fixassem no espírito. Ainda assim, achamos-nos todos muito longe da meta por alcançar. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai. Sobretudo, compadeçamos-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Calai os vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós por agora é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Somos todos peças integrantes de uma só família, operando em dois mundos simultaneamente. Aquele das inteligências corporificadas do plano físico e aquele outro das inteligências desencarnadas que se domiciliam nas regiões da mesma terra em que habitais, disputando convosco, tanto quanto igualmente entre si, a aquisição de recursos substanciais de evolução. Não dispomos de recursos para examinar as consciências alheias e cada um de nós, ante a sabedoria divina, é um caso particular em matéria de amor, reclamando compreensão. À vista disso, muitos de nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem, ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal, de que nos desvencilharemos um dia. Abençoai e amai sempre, diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas e, após verificardes se estáis em condições de censurar alguém, escutai no âmago da consciência o apelo inovidável do Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E mais uma vez, para poder comentar esse texto, que está fechando esse livro muito significativo, a gente vai lembrar que Jesus proferiu a sentença do atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, justamente em um momento do comportamento sexual de uma mulher adúltera, que estava caminhando para o martírio, estava sendo conduzida pelos homens da época para o martírio. O Emmanuel faz um apelo para que a gente possa se abster de qualquer julgamento, de qualquer condenação com relação a qualquer pessoa, com relação ao comportamento sexual que ela traz nos dias de hoje, porque ele parte de nós mesmos. Ele parte assim: a gente precisa de indulgência para as nossas faltas e ninguém tem condição de saber qual tipo de relação afetiva que a gente vai ter daqui para frente. Não temos condições de saber mesmo quais são as provas que nos aguardam, quais são os desafios que nos aguardam. Mas a gente sabe que todos nós aqui na Terra ainda trazemos muitas dificuldades em algumas áreas. E nessa área, então, na área do comportamento sexual, nós trazemos todos, sem exceção, grandes dificuldades. Ou aquela pessoa que está se impondo o celibato sem estar preparado, ou aquela pessoa que não conseguiu estabelecer ainda uma disciplina para as suas tendências, seus impulsos nessa área, ou aquela pessoa que fica como indiferente e que toma muito julgamento de maneira muito rígida com relação
a si mesmo e também aos outros. A gente teve nesse livro considerações muito interessantes, e a gente lembra que, se for começar a estudar a biografia de Chico Xavier, teve um livro do Chico Xavier que trazia informações. Esse livro se chama Entre a Terra e o Céu, foi escrito por André Luiz. É um livro que conta a história que a época não estava preparada para receber alguns tipos de informações e que o livro foi preciso ser revisto. Não poderia ser lançado trazendo algumas informações sobre o comportamento sexual, porque chocava muito a opinião pública da época. Muito mais tarde veio aparecer Edivaldo Pereira Franco, através do livro Sexo e Obsessão, um livro em que ele conta a história do Marquês de Sade, que ficou conhecido por conta do sadismo. E nesse livro, aí sim, ele vai falar sobre a cidade estranha, uma cidade que tem no plano espiritual com muitos espíritos que ainda estão viciados nas energias sexuais, e como eles se preparam para poder assediar cada um de nós e se aproveitar da gente também. Então, quer dizer, Emmanuel, ele rompeu barreiras quando lançou esse livro, e lançou esse livro, um livro pequeno, um livro discreto, mas um livro muito profundo, em que a gente vai encerrar o estudo dele, lembrando que na introdução do livro, que a gente fez questão de fazer um estudo só para a introdução do livro, diferente de outros livros, para esse livro a gente fez essa introdução, e Emmanuel usa as seguintes palavras: não proibição, mas educação. A gente ensinar aos nossos filhos responsabilidade. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então, essas 4 frases, elas ditam todo o objetivo desse livro, e essa viagem profunda que a gente faz para dentro de nós mesmos, para dentro de nossas tendências, para dentro dos amores das nossas vidas, amores seculares, amores que estão se correlacionando com cada um de nós, tanto no campo físico como no campo espiritual também. Alguns que estão acompanhando também os nossos comportamentos e estão procurando nos orientar, que também tem relação de afeto muito grande com cada um de nós também, mesmo estando do outro lado da vida. Então a gente vai descobrir que até esses espíritos, como a gente encontra lá no livro Nosso Lar, no final do livro, vai falar de casamento no mundo espiritual. Vai falar de espíritos que são tão unidos, tem uma simbiose ali tão grande entre eles, né? Uma troca tão grande entre eles, que eles são casados no mundo espiritual. Mas assim como às vezes o marido precisa prestar um serviço fora, quando ele é militar, quando ele vai prestar algum concurso, acontece também desses espíritos serem muito queridos um do outro, um precisar reencarnar e o outro continuar desencarnado, e vice-versa. E quando isso acontece, o laço de afeto continua, e um vai zelar para que os relacionamentos do outro, enquanto estiver aqui na Terra, enquanto estiverem separados, sejam produtivos, cumpram a sua missão, e a gente vai entender o lado espiritual que está por conta de tudo isso. Mas a mensagem principal que a gente pega desse livro é que nós somos todos espíritos imortais, e como espírito, a gente não tem um sexo definido do outro lado da vida. A gente não é homem eternamente homem, a gente não é mulher eternamente mulher. A gente pode estar reencarnando tanto como homem, como quanto mulher, dependendo do gênero de prova que a gente precise passar, e a gente consegue enxergar em Jesus essa entidade que foi a mais perfeita que esteve entre a gente, que é o guia e modelo para a humanidade, conforme diz a pergunta 625, um espírito que já por ter vivenciado essas 2 polaridades em todas as suas extensões, ele reúne o ser completo, o ser integral, e é o caminho de cada um de nós. Então, que a gente possa, a partir desse livro, começar a olhar para frente e pensar assim: eu sou um espírito, quando eu estiver homem, é isso que eu quero que me respeite, e quando eu estiver mulher, é isso que eu quero que me respeite, e esse respeito deve começar por mim mesmo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.